A nossa aula de hoje, dando continuidade no pensamento, nos conceitos, na teorização sobre o que é ideologia, sobre ideologia, nós vamos analisar um pouco mais profundamente um conceito mais complexo da ideologia, que é a inversão da realidade e a essência e a aparência da ideologia dentro desse pensamento, dentro da teorização do conceito. Mas vamos, antes disso tudo, nós vamos, então, aí recapitular o que seria a ideologia, alguns filósofos que vão ser os precursores nessa teorização, nessa conceituação de ideologia. A origem vai ser de Sturge de Tracy, ele vai ser o filósofo que vai pensar na modernidade, essa nova conceituação para a ideologia. As ideias não podem ser compreendidas como se possuíssem uma vida própria. No caso, a ideologia, de uma forma simples, seria a ciência das ideias. Raymond Williams, ele vai conceber 3 concepções básicas para poder caracterizar e fundamentar o conceito e a teoria de ideologia. O sistema de crenças de uma classe social, isso é fundamental, tem que ter essas crenças nessas classes sociais, em uma classe social, que no caso, geralmente, é a dominante. O sistema de crenças ilusórias, no caso, as falsas consciências em oposição ao conhecimento científico, que ocorre bastante, que a classe dominante ela cria discursos ilusórios para poder criar essa falsa consciência para que as demais classes apoiem o seu desejo e o seu anseio para a sua manutenção do poder ou ascensão ao poder a algo. O processo de produção de significados e ideias também é uma das características aí básica, no caso, na concepção básica de ideologia. A concepção marxista foi uma das que mais se destacou no estudo da ideologia. O livro A Ideologia Alemã, onde Karl Marx e Friedrich Engels, eles vão analisar, vão apresentar os 3 elementos básicos que caracterizam uma compreensão da sociedade capitalista e sua definição de ideologia. Nesse contexto, ele vai identificar a separação, no caso, a divisão da existência humana em 2 instâncias específicas, que no caso aí Karl Marx e Friedrich Engels, eles reconhecem que a sociedade ela é dividida em classes, e essa divisão de classes ela vai se organizar, existe também dentro dela uma divisão desses indivíduos que vai conceber essa divisão, que é a infraestrutura, que é a produção material, e a superestrutura, que é a produção das ideias. A determinação, que é um domínio estabelecido pela infraestrutura sobre a estrutura. As relações de produção que irão determinar a organização social. As ideias que têm uma origem na vida material. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social que inversamente determina a sua consciência. No caso, Karl Marx está querendo colocar a questão da realidade invertida, ou no caso, da inversão da realidade. Karl Marx ele vai construir que o indivíduo ele vive em uma realidade oposta do que realmente ele está presente, para poder se sentir aceito, para poder se ascender socialmente e assim por diante. A inversão é um elemento fundamental no conceito de ideologia, considerada como distorção da realidade. No caso, a ideologia faz com que a vida apareça para os homens como no interior de uma câmera fotográfica.
de cabeça para baixo, inversa aquilo que é na realidade. Dentro dessa concepção da inversão da realidade, o indivíduo, ele vai imaginar algo, ele vai se ater a uma certa ideologia colocada pela um determinado grupo ou determinada classe social, e, na verdade, ele vive totalmente diferente, a realidade dele é diferente da ideia, da concepção que ele tem, da imaginação que ele tem para a sua própria realidade. A oposição entre ideias falsas e verdadeiras. As ideias verdadeiras, no caso, é o conhecimento científico. As ideias falsas é o senso comum. As ideias dominantes de uma época são as ideias de uma classe dominante. Para manter a dominação, é preciso fazer com que os valores da classe dominante sejam aceitos como certos por todas as classes sociais. Exemplo, o escravo acha justa a escravidão. Será se o escravo acha justa mesmo essa escravidão? Vai ser uma colocação que a classe dominante vai construir, colocando sobre a escravidão que o escravo, ele acha justo ser escravizado, o negro ser escravizado. Então, essa é uma ideologia, um posicionamento, uma consciência colocada pela classe dominante. O discurso ideológico se caracteriza exatamente por pretender anular a diferença entre o pensar, o dizer e o ser, criando uma lógica que consiga unificar pensamento, linguagem e realidade, obtendo a identificação de todos os sujeitos sociais com uma imagem particular universalizada, a imagem da classe dominante. Neste conceito de ideologia, nota-se uma separação entre realidade e o conceito, ou seja, entre o real e a separação do real. A ideologia tenta apresentar a sociedade como aquilo que ela não é, uma unidade, homogeneidade e identidade. No caso, esse conceito também vai ocultar os conflitos e os antagonismos que existem dentro dessa disputa entre as classes sociais. A ideologia é um mascaramento da realidade social que permite a legitimação da exploração e da dominação. Por intermédio dela, tornamos o falso, o verdadeiro, o injusto e o justo. Com tudo isso, também, dentro do posicionamento de ideologia, nós temos também, a partir da inversão da realidade, nós temos também a aparência e a essência dentro do discurso ideológico, ou dentro do pensamento ideológico, ou, no caso, da teorização e do conceito ideologia. A aparência é o que se mostra à primeira vista, na exterioridade, no caso, o aspecto. Isso no conceito básico do que é aparência. Dentro da filosofia, seria aquilo que percebemos por oposição à realidade em si, que nos escapa. Então, no caso, seria toda essa oposição do que o indivíduo fala e como o indivíduo age. Então, tem a aparência seria justamente isso, um certo indivíduo, como ele pratica, ou como ele age numa sociedade, e como ele é realmente dentro da sua própria realidade. Então, a aparência seria apenas o que o indivíduo expõe para fora, o que ele tem na casca dele. Então, no caso, que ele tem
superficialmente por fora. E a essência, dentro desse pensamento da ideologia, seria o interior do indivíduo, aquilo que o indivíduo é realmente dentro do seu conhecimento, dentro do seu próprio pensamento. A essência diz-se ou a própria existência, o que constitui a natureza de um ser. A acepção mais importante é o que é fundamental, que no caso seria toda essa interiorização, essa humanização do indivíduo. Segundo a filosofia, é a reunião das características comuns que definem a natureza intrínseca a cada ser. Então, no caso, seria a personalidade de cada indivíduo, o caráter de cada indivíduo seria a essência a partir de um pensamento filosófico. Nessa constante batalha interna entre o que somos e o que queremos aparentar ser, o que sentimos que deveríamos ser é muito recorrente e algo que com que iremos ter que lidar durante toda a nossa vida. No caso, nós vamos estar sempre nessa disputa, nessa constante luta entre a nossa aparência e a nossa essência, a partir desse posicionamento, dessa divisão, dessa luta de classes que existe dentro da nossa sociedade, segundo Karl Marx, segundo também o próprio Baruch Spinoza. Ele coloca que o indivíduo ele está sempre nessa luta constante, a partir mesmo do próprio posicionamento da ideologia e do próprio posicionamento do que seria o livre-arbítrio e a própria liberdade que o indivíduo luta tanto dentro da sociedade, nessa luta constante que é viver em sociedade. E assim vamos finalizando nossa aula de hoje de filosofia.